Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Triste, né, o resultado, principalmente pelo jogo igual que foi entre Vitória e Atlético Paranaense no Barradão. Vitória começou o jogo no mesmo estilo, né, mantendo o mesmo esquema tático que o Thiago Carpini conseguiu bons resultados depois da chegada dele, né, mantendo a linha de defesa mesma, né, com 3 volantes, o Mateuzinho aberto pelo lado direito, o Oswaldo pelo lado esquerdo e o Alejandro centralizado, né. Os 3 volantes sempre bem definidos, o Luan sendo o cara número 1, e que por vezes até entra por dentro dos zagueiros, né, para dar essa sustentação na saída de bola. O Caio Vinícius improvisado como zagueiro, e confesso que mais uma vez teve uma partida segura, né, não comprometeu, apesar de ter participado diretamente no gol do Atlético Paranaense. Mas o Vitória começou o jogo da mesma forma, né, como tem jogado no Barradão, com um pouco de dificuldade, principalmente na fase ofensiva. E para piorar, com 10 minutos de jogo, né, o nosso querido Oswaldo sentiu uma lesão muscular e deu lugar ao Zé Hugo. O Zé Hugo, que para você, torcedor, não sei se tem a mesma opinião que eu, mas o Zé Hugo, quando ele entra dos 25, 30 minutos para o final do jogo, quando os times já estão mais gastados e tem mais espaço para ele correr, ele geralmente ajuda muito mais quando ele tem muito tempo, né? O primeiro tempo ele entrou, por exemplo, e aí as tomadas de decisões têm que ser mais rápidas, o espaço é mais curto, né? Você tem que pensar mais rápido. Ele acabou errando em demasia, e essa talvez tenha sido a grande dificuldade do Sport Clube Vitória nesse primeiro tempo contra o Atlético, né? O Vitória chegava bem até determinado momento, mas no último terço do campo, onde você precisa ter um pouco mais de lucidez, um pouco mais de clareza, né, nas ideias para dar condições do time fazer jogadas de gols, na verdade que o Vitória tinha muita dificuldade, né, nesse momento. Mas assim como o Atlético também, o Atlético tinha um time, né, de uma semana, umas 2 semanas bem conturbadas, com a saída do Cuca, com acusação de presidente, com o Thiago Heleno falando que o Cuca abandonou o barco, assim, um clima bastante pesado pro lado do Atlético, e foi demonstrado isso no primeiro tempo, né? Muita correria, muita transpiração por parte das duas equipes, mas a verdade é que poucas chances de gols foram criadas, tanto para o lado rubro-negro como para o lado do Atlético Paranaense. Segundo tempo, né, algumas alterações foram feitas, e talvez essa só a minha crítica construtiva ao nosso querido Carpini. Eu acho que na condição que o Vitória tem, precisando vencer, você não pode abrir mão do Mateuzinho. Mateuzinho é o cara que pensa, o cara que raciocina, o cara que tem um pouco mais de lucidez do meio campo para frente, é um cara importante nas bolas paradas, e aí ele foi retirado, tanto ele como o William Oliveira, no intervalo. Claro que pode ser algo com relação à parte física, né, de minutagem, de secar alto, pode ser, mas eu acho que se não foi, eu acho que o Carpini errou quando tira o Mateuzinho, justamente por ele ser esse cara. A entrada do Janderson, ok, eu acho que também faria essa substituição. Vitória precisava um pouco mais de força ofensiva, precisava um pouco mais de profundidade, né? O Janderson poderia ser esse jogador. Mas aí ele acaba tirando o Mateuzinho e o William Oliveira, botando o Rodrigo Andrade e o Janderson. Rodrigo Andrade, que entrou bem nos primeiros minutos, teve uma chance, né? Que ele deu uma chapa, que ela foi para o alto. Depois o Alejandro teve uma chance clara, onde o goleiro do Atlético faz uma grande defesa, e o Vitória começou bem o segundo tempo, pressionando o adversário. Mas aí o Atlético equilibrou, segurou as pontas, segurou, né? O Gamarra entrou muito bem no lugar do Thiago Heleno, e o Vitória conseguiu com o Eric também ali no meio campo, no lugar do Fernandinho, dar um pouco mais de velocidade e mobilidade na equipe do Atlético. Mas até os 30 minutos do segundo tempo, foi o jogo de um time só. Vitória pressionando, Vitória apertando o Atlético na sua área defensiva, até a entrada do jogador Emerson do Atlético, né? Um jovem, seleção de base, que deu um pouco mais, trouxe o Atlético um pouco mais para frente, e o Vitória conseguia, né? Ao mesmo tempo que atacava a equipe do Atlético, conseguia equilibrar as ações e continuar pressionando. A partir da entrada desses jogadores, não. Aí o Atlético saiu um pouco mais, o Vitória teve dificuldade, o Carpini ainda tentou botar o Eric Castilho para ter
essa profundidade pelo lado esquerdo. Mais uma vez ele não entrou bem, e aí o grande, talvez, é claro que você não imagina, né? Mas a saída do Lepo para a entrada do Cáceres foi justamente por ali que acabou saindo aos 40 minutos do segundo tempo o gol do Atlético Paranaense, né? Numa jogada pelo meio, e aí esse jogador Julimar, né? Da base também do Atlético, acaba recebendo a bola sozinho, né? O Caio Vinícius ficou com o Pablo, segurou, protegeu, não deixou ele dominar, ela acabou passando, e aí o Cáceres demorou para fechar, ele que seria esse cara, né, para diminuir o espaço do atacante, mas Julimar dominou sozinho, acabou chutando e fazendo 1-0 para o Atlético, já no final, onde as coisas, né, o Vitória já não tinha aquela força como começou o segundo tempo. Como eu falei, o Eric Castilho não entrou bem, o Cáceres já começou a ter essa dificuldade na hora da marcação, e aí o Atlético começou a impor seu ritmo. O Vitória tentou a todo custo, correu, teve disposição. A verdade é essa, a gente não pode negar que o time do Vitória foi um time guerreiro, um time que buscou, um time que lutou até o final, mas aí no final, esse golzinho, né, um detalhezinho, os jogos da Série A são decididos nos detalhes, o Vitória acabou pecando na marcação desses jogadores, né, na fechada do Cáceres junto com o Caio Vinícius, que está jogando improvisado, mas não tem comprometido, e esse gol acabou tirando a possibilidade do Vitória de pelo menos um pontinho, né? Um pontinho na circunstância, por não ter feito um grande jogo, por não ter criado grandes chances claras de gols. Era importante nesse momento, mas o Atlético acaba levando 3 pontos para Curitiba. Uma pena que seja debatido com inteligência esse revés, para dar seguimento no Vitória, que segue fora da zona de rebaixamento. Eu acho que agora esse é o grande objetivo do time, do clube. Mas o fato é que jogando dentro de casa contra um Atlético, como eu falei, vivendo esse momento, né, de oscilação, de troca de treinador, de briga política, eu acho que era importante o Vitória vencer esse jogo. Uma pena, vida que segue, tem que servir de aprendizado. Vitória precisa contratar alguns jogadores do meio para frente, no último terço do campo, que dê condições do time ser um pouco mais agressivo, né, de incomodar um pouco mais os seus adversários, porque tem até um time equilibrado, tentou organizar o Carpini do meio para trás, mas quando chega no último terço ainda falta qualidade, falta um pouco mais de sabedoria e inteligência para poder definir os jogos quando criar as chances. E, na verdade, hoje o Vitória criou muito pouco ou quase nada, e acho que o resultado de empate era um resultado mais justo. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black de hoje. Aproveita, deixa seus comentários, siga o canal, ativa o sininho aí e deixa seu likezinho, velho. Não custa nada, R$0. Deixou o likezinho pro Black, pra gente ter um canal cada vez mais conectado com vocês, meus queridos jogadores. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.